Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora para o segundo round aí da fase da Unicamp. São 6 questões, né? Se você for ver, não é muita coisa, mas para a gente explicar coisinha por coisinha é bastante, né, Guilherme? Isso aí, oi, amados e amadas da Érica, estamos aí de novo. Bora aí, então, terminar essas questões aí. Faltam 2, né? Só 2. Né? E vamos ver os detalhes que dá para a gente aproveitar. Vamos lá, então. O crescimento e o desenvolvimento das plantas são dependentes dos hormônios vegetais. A seguir, situações dependentes da presença e da localização de hormônios vegetais são apresentadas na figura 1 e 2. Na figura 2, plantas dos grupos controle e tratamento são idênticas no tempo 1 e houve remoção do ápice caulinar entre tempo 1 e tempo 2 no grupo tratamento. Então, você tem aqui, né, as plantas aqui na figura 1, você tem um sol iluminando aqui, que será que é, né? E aqui na 2, você tem a retirada do ápice caulinar aqui, que é do tratamento, e a controle, você pode perceber que você tem umas certas diferenciações. O que será que é? Do que eles estão falando, né? Gente, é aquilo, é o básico. A Unicamp pega o básico de cada assunto, ou seja, fisiologia vegetal. Qual que é o básico que você tem que saber de fisiologia vegetal? O principal hormônio da planta. Auxina. Cima. Ó, então o que eu tô falando aqui? Em relação à figura 1, explique o fenômeno observado, indique o hormônio vegetal envolvido. Em relação à figura 2, considerando as plantas do tempo T2, explique o efeito do tratamento. Uma vez que o balanço hormonal determina o padrão de ramificação das plantas da figura 2, explique o fenômeno representado no grupo de tratamento no tempo T3. Vamos aí, então, falar um pouquinho desses hormônios, né? Auxina. Ó, nem cai, ó. O que eu coloquei aqui? Símbolo de cuidado, mané. Cuidado aí, ó. Cuidado que o barato tá louco, processo tá lento. O que a auxina faz, Guilherme? Gente, a auxina vai ajudar em várias coisas. Né? Mas tem um monte. Tem um monte. Mas a principal dela, né? A tal da AIA, ácido indolil acético, né? Ela vai fazer o crescimento da planta. E esse crescimento, gente, é por alongamento. Então, o que acontece? Você tem uma célula, e depois que essa célula passa o tratamento de auxina, né? Da AIA, ácido indolil acético, essa célula se alonga, beleza? Então, cuidado. O crescimento da planta por auxina é pelo alongamento, né? Diferente de outro hormônio, né? Já vou dar uma dica aqui para você, que é a citocinina. A citocinina também é um hormônio vegetal, só que ela vem do que, citocinina? Citocinese. Citocinese é o processo final de divisão celular. Então, ela vai fazer o crescimento da planta por divisão celular. Vai aumentar o número de células, enquanto a outra aumenta o tamanho da célula. Isso. Então, a gente está falando de quem? Da auxina, beleza? E aí, olha só o que acontece, galera. A auxina, né? Uma outra coisa que é importante, ela é fotofóbica. O que significa fotofóbica, galera? Foto, né? Vem de luz, fótons, luz, e fóbica vem de aversão, né? De fobia, de aversão. Olha só o que vai acontecer aqui. A luz tá batendo desse lado, beleza? E olha o que está acontecendo. A auxina vai começar a fugir dela. E ela vai começar o quê? A se acumular no lado oposto da Lua. No lado escuro da Lua. No lado escuro da planta, beleza? Se você tem muita auxina aqui, olha o que vai acontecer. Essas células, elas vão se alongarem, certo? E como elas vão se alongando, o que vai acontecendo? Elas vão começar a se curvar, beleza? Então começa a ocorrer uma curvatura. Só que cuidado, o que vai acontecer nesses casos? No caule, ele é resistente. Então, se você tem muita auxina, é bom, porque aí alonga tudo. Só que na raiz, ele é sensível. Então, se você tem muita auxina na raiz, ele acaba não fazendo crescer tanto, né? Que aí entra o geotropismo ou gravitopismo, né? Que aí a força da gravidade vai fazer com que? Vai fazer com que a raiz vá para baixo.
Imagina, então, também, ó, outra situação, né? No caso do geotropismo que está ali, é o caule vertical, ou seja, o caule deitado, né? E onde que vai acumular a auxina? Nessa parte de baixo do caule. Grifa ali para eles a parte de baixo do caule, naquela de cima, Érica. Aí, isso. Olha onde está acumulando a auxina. Aqui. Isso. E aí, com isso, vai fazer com que esse caule, né? Como você tem a fotofobia, né? Então ele vai ficar aqui do lado escuro, vai crescer para cá. Você tem o geotropismo, que é a força da gravidade, vai fazer a raiz descer, certo? Isso. E só uma outra coisa, né? A auxina ela é produzida na onde? No ápice da planta. Ela é produzida no topo, né? No meristema caulinar, aqui, certo? Tem outro slide falando disso? Não sei, deixa eu ver. Vai ter futuramente. Tá aqui, ó. Então, ela tem esse fenômeno que a gente chama de dominância apical. O que acontece com essa dominância apical, né? Você tem aqui o caule, o meristema apical, que é onde vai produzir a auxina e vai espalhar pela planta, beleza? E essa auxina, ela vai acabando causando nas gemas, que são os meristemas de ramificação, né? Onde cresce aqui os galhos, né? Enquanto tem bastante auxina no caule, o que acontece? Ele vai causando uma barreira de bloqueio aqui. Uma dormência, né? Uma dormência, né? E quando você corta o caule, o que acontece? Você arranca isso aqui e aí não vai ter tanta auxina acumulada. E agora permite que esses galhos comecem a crescer, a se ramificar. Eles não vão ficar mais inibidos, né? E com isso, o primeiro galho que conseguir ficar maior vai ter o meristema dele na ponta e vai produzir maior quantidade de auxina. E aí vai fazer a dominância novamente, inibindo outros galhos. É por isso que a poda é importante. Você faz essa poda para justamente ir crescendo, tipo aquele pingo de ouro, né? Aqueles arbustinhos, ele vai ficando... Vai moldando, né? Isso. O pessoal faz muito acho que nos Estados Unidos, né? Na Europa também, eles fazem muito aquelas esculturas de pinheiro, né? Sim. É tudo isso aí. Tudo nesses processos. Aí tem aqui a da raiz aqui, ó. Você tem, então, a produção das auxinas, né? Nas raízes adventícias, tá? Então, as auxinas, elas fazem o grupo de células se desdiferenciarem aqui, e aí vai voltar, então, a exercer a função meristemática das raízes adventícias aqui. Então, ela vai fazer esse crescimento... risquei errado aqui. Vai fazer esse crescimento dessas raízes secundárias. Que vai fazer essas raízes secundárias crescer, e aí a planta não vai ficar só com aquele pivô, né? Aquela raiz principal. E olha quanta coisa que a auxina faz, né? Uhum. Veja só. Vai ter mais coisa aqui. Deixa eu ver quantas coisas tem aqui. Tem mais duas ainda. Ó, aqui, então, você tem, né, a formação de frutos, tá? Então, após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes, tá? E durante esse desenvolvimento vai produzir uma grande quantidade de auxina também, tá? E aí, dessas sementes, então, os hormônios vai passar para a parede do ovário e vai estimular a dispersão, contribuindo, então, para a formação do fruto. Então, o fruto vai se formar graças à auxina. É a hipertrofia do óvulo, né? Do ovário. A hipertrofia do ovário da flor, ela vem da auxina. E lembrando, hipertrofia é o crescimento, né? Alongamento das células do fruto. Então, você tem até uma situação. Se eu quero uma planta, um fruto sem semente, o que eu faço? Passo auxina nele, porque não é a semente que produz? Então, eu fruto sem semente, como é que ele vai crescer? Passo auxina nele e você tem aí uma banana sem semente, você tem aí uma laranja sem semente. A banana mesmo era para ser aqui uma sementona preta gigante aqui, ó. Né? Só que ela foi domesticada a crescer sem polinização. Né? E aí você tem esse fator. Outra coisa que nós temos é o quê? A abscisão, tá? Amputação, separação, poda natural, que são plantas que nós não temos aqui no Brasil, tá? Que é o caso de florestas temperadas, que vai fazer o quê? Elas vão perder a folha, são as caducifoliadas, né? Elas perdem as folhas, né, para poder evitar aí perder na hora do frio, né, no congelamento, e aí ela faz, então, esse processo de aceleração, absorve todos os nutrientes, e aí você tem depois essa queda, né, das folhas por abscisão. E aí eu tenho aqui, né, só para a gente não deixar de falar, outros hormônios. Esse aqui caiu no Enem, o etileno, não foi? Sim. E aí nós temos aqui, né, então você tem a gibberelina,
que são produzidas no meristemas, tá? Para as folhas jovens, sementes imaturas e frutos. Ela vai estimular o alongamento da divisão celular, tá? E vai promover aí o alongamento caulinar, germinação de sementes e o crescimento de folhas e produção de flores e frutos. Uma curiosidade sobre a giberelina, ela foi descoberta numa plantação de arroz e tinha um fungo do gênero Gibberellia nessa plantação de arroz. E aí eles descobriram que essas plantas de arroz, elas cresciam a mais do que a quantidade normal. E aí que foram estudar que tanto esse fungo quanto as plantas produziam essa giberelina. Tanto que até casos do quê? De causar gigantismo e nanismo em plantas por questão da giberelina. Aí a citocina é o outro hormônio que a gente vai ter que falar aqui na questão, que ele vai ser o quê? Produzido nas raízes e conduzido por toda a planta e vai estimular a divisão e a diferenciação celular. Então, o que a gente falou, a auxina ela vai alongar a célula e a citocinina ela vai fazer a divisão, a quantidade de células aumenta com a citocinina, não com a auxina. Não confunda isso, tá bom? Citocinina, citocinese, parte da divisão celular. Já o etileno é um hormônio em formato de gás, produzido por várias partes da planta, mas ele vai atuar principalmente no amadurecimento de frutos e promove também a abscisão foliar. Então, não é só a auxina que vai promover a abscisão foliar. Também tem o ácido abscísico, né? O ABA. You can dance. You can dance. Vamos continuar. É produzido, então, nas folhas, no caule, no ápice caulinar. E, nesse caso, ele inibe o crescimento das plantas, né? E induz a dormência de gemas e sementes, tá? Induz também o fechamento dos estômatos. É importante fechar estômatos? Então, eu ia até perguntar isso. Por que é importante, né, fechar estômatos, dormir as gemas e até, às vezes, induz a dormência das sementes, né? Gente, pensa, se a planta estiver num ambiente hostil, né, um ambiente que você não tem tantas condições de temperatura legal, não tem muita umidade, então ela precisa ter uma grande quantidade desse hormônio justamente para quê? Para ela ficar ali de boinha, praticamente, entre aspas, né, hibernando, até que o ambiente tenha uma condição legal. E aí, esse ambiente tendo essa condição legal, ele começa a se, vamos dizer assim, né, se livrar desse ácido abscísico, para quê? Para começar a desenvolver. Então, você acha que planta, né? Nossa, planta é só um negócio que está ali parado. Não. Né? É complexo o negócio, tá? Então, vamos ver aqui, né? Novamente a pergunta, porque depois de tudo, olha a quantidade de coisa. Depois de tudo isso, né? A gente precisa, então, ver aqui o que está falando. Então, aqui, em relação à figura 1, explique o fenômeno observado e indique o hormônio vegetal envolvido. Então, a gente já tem a resposta aqui. O fenômeno observado, então, é o fototropismo e o hormônio é qual? A auxina, tá? Isso. Em relação à figura 2, então aqui, ó, a 1 aqui, né? Você tem aqui o fototropismo e a auxina que tá fazendo ela ficar curvada. E em relação à figura 2, considerando plantas no tempo T2, né? Que são essas duas aqui, ó. Explique o efeito do tratamento, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente tem de resposta para nós. Que a Unicamp colocou aqui, ó. Então, ela está falando o seguinte, ó, que o fenômeno observado do fototropismo positivo em que a planta cresce em direção à luz, há a migração da auxina. Então, primeiramente, o fototropismo, então ele está falando para você citar, então você só cita, tá vendo? O fenômeno observado é o fototropismo positivo, em que a planta cresce em direção à luz, fechou, né? Aí depois você vai falar a migração da auxina da região não iluminada, ocasiona, então, a expansão celular desigual, e aí, com isso, você tem as porções iluminadas, né? E não iluminadas, consequentemente, a curvatura. E aí, essa auxina, ela é sintetizada onde? No ápice caulinar. Aí você tem a parte 2, né? Aí ela é sintetizada no ápice caulinar, e quando você faz a remoção do ápice, que é a figura no T2, você impede que essa auxina seja produzida e, então, transformadas para as raízes, inibindo, assim, o crescimento radicular, tá? Então, você tem aí essa situação. Na 2, né, a gente pode perceber também... Na 2 não, né? Naquele tempo 2, a gente pode perceber também uma outra coisa. A gente pode perceber que tem a questão da dominância apical, né? Tanto que começa a crescer os ramos em volta e daria para a gente até mencionar isso, né? A questão da dominância apical e essas coisas. Mas a gente pode, né, colocar já
aquilo lá que já estava bom, certo? Certo. Aí agora a gente vai aqui para B, né? Vamos ver o que ele está perguntando aqui, que é o seguinte: uma vez que o balanço hormonal determina o padrão da ramificação das plantas na figura 2, explique o fenômeno representado no grupo de tratamento do T3. É aqui que vai entrar, então, a citocinina, né? Que você vai eliminar a auxina aqui. A citocinina, então, vai garantir o quê? O crescimento, né? A multiplicação desses ramos aqui. Sim, a partir do momento que você retirou a dominância apical, né? Às vezes você pode relacionar na A a dominância apical e ainda na B você faz um emendo aí, né? Como falado sobre a dominância apical na A, né? Agora permite que os ramos cresçam a partir da multiplicação celular, pelo processo, né, com hormônio da citocina, com hormônio citocinina. Então, é exatamente isso. Ó. Então, assim, elimina a fonte de auxina, responsável por manter as gemas apicais dormentes, e essas estimulam, então, a se brotar pela indução da citocinina produzida pelas raízes, né? Então, dessa forma, a ramificação da planta, indicada na figura no tempo T3, é ocasionada pela redução da relação auxina-citocinina nas gemas laterais. Perceba que não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa dominar o assunto. Ainda mais hormônios, galera, que geralmente a gente aprende no final do ano, quando a gente já tá cansado. Então, realmente, já foi uma sacanagem eles colocar um tema assim, tão, digamos assim, detalhistas. Mas é aquilo, né? É o básico. Entre quem? Entre os melhores. Você não é todo mundo, você é o melhor. Então, você tá aqui comigo até agora. Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Dá um joinha pra gente aí, que eu acho que a gente tá merecendo, hein? Isso. Ó, 80 vídeos para te ajudar aí nessa situação. Olha a quantidade de coisa, gente. Essa última aqui, ela é mais tranquila. Só que, Guilherme, você vai responder isso aqui, tá? Isso aqui caiu no Enem também, né? Sim, sim. Ai, eles estão gostando demais. Cuidado, viu? Cuidado, porque pode cair na FUVEST, eu acho isso aqui. Eu acho que na Unicamp não cai de novo, não, né? Mas na FUVEST, vai lá, Gui. A varíola dos macacos é uma zoonose transmitida pelo vírus monkeypox, um vírus de DNA de fita dupla. A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O diagnóstico da varíola dos macacos é feito por exames moleculares, que confirmam a presença do DNA viral em amostras humanas de lesões cutâneas ou mucosas. Então você tem aí, né? Ele basicamente está falando para você como que você consegue descobrir, né, o diagnóstico da doença. Isso aí ele estava usando muito para o Covid, agora para a varíola. E agora, bom, acho que não tem nenhuma doença viral em alta, assim, famosinha, né? Talvez volte o Covid, porque a gente teve surtos aí de novo, mas o surto foi mais agora no final do ano. As provas já estavam prontas, então provavelmente não. Mas vamos responder, porque eles podem colocar outras coisas. Isso aí é feito até para teste de DNA para descobrir pai, né? De criminologia, é muita coisa. Então é interessante a gente ver isso aí. O exame de reação em cadeia de polimerase, o famoso PCR, convencional, baseia-se na amplificação do DNA em 3 etapas sequenciais. Então, ele está falando para você que é a desnaturação, o anelamento, a hibridização, extensão ou polinização. Cara, essa para mim é a questão mais difícil. Mas vamos lá. Né? Gente, parece difícil. As 3 etapas do exame de PCR convencional para a detecção do DNA viral. Essa letra, lembra que eu falei para você que a A era fácil e a B que arrancava o couro? Aqui é o contrário, porque a B é para você só analisar esse gráfico aqui, para mim é tranquilo. Agora essa A é o capeta. Guilherme, você explica, porque eu não vou explicar isso não. Vai aqui, ó. Tá aqui para você. Boa Galera, sorte. então vamos só lembrar. A PCR, né, é uma sigla para reação da polimerase em cadeia, né? Ou polimerase reaction. Não, se eu escrevi errado aqui, foi mal. Calma aí, deixa eu apagar aqui. PCR, né? Polymerase Chain Reaction. Vamos entender o que é essa polimerase. Gente, a gente tem aqui o DNA, ok? E o DNA é uma molécula de fita dupla, beleza? O que acontece aqui com o DNA quando ele faz um processo de duplicação? Ou seja, forma 2 moléculas de DNA. Ele é aberto e vai praticamente, né, no núcleo da célula, uma fita para cada lado. Aí vai vir uma enzima, e essa enzima é chamada DNA polimerase, tá? DNA polimerase. Então, essa que é a polimerase que é usada. E o que essa polimerase vai fazer? Ela vai passar por esse DNA
e ela vai ler o DNA. No que ela vai lendo, ela vai formando uma outra fita complementar, certo? Então, pronto, o que aconteceu aqui? A gente agora tem 2 moléculas de DNA. Esse é o processo de duplicação do DNA. E as nossas células fazem isso, para a gente aumentar a quantidade de DNA que a gente tem. Ou seja, você não vai dividir as suas células, não vai aumentar a quantidade de células, Sim. Elas precisam ter DNA. E aí, como que é feito? É feito esse processo de duplicação. Né? Só que aí, assim, o PCR é importante porque quando você vai estudar um vírus, por exemplo, né, você quer identificar esse vírus, você tem uma pequena amostra, e essa pequena amostra não é o suficiente para você fazer essa identificação. Então, você precisa fazer o quê? Multiplicar em muito. E aí, o PCR ele serve para isso. É o que a gente chama de amplificar o sinal, né? Inclusive, só vale lembrar aqui, né, que esse é um processo semi-conservativo. O que significa isso? Gente, dá uma olhada nas cores do DNA, né? Você só conservou o quê? A metade dele, né? Que é a metade original, a metade inicial dele é essa fita vermelha. E na outra pode estar acontecendo o quê? Algumas mutações, algumas coisas, né? Então esse é um processo semi-conservativo, beleza? E aí o que acontece? Em laboratório, né, foi desenvolvida essa técnica da PCR, que a gente vai usar então essa polimerase em cadeia. O que a gente precisa, então? A gente precisa de uma amostra de DNA, que nem a Erika falou, né? Então, às vezes, a gente tem aí um vírus ou o DNA de uma gota de sangue, né? E a gente precisa aumentar esse sinal para a gente fazer um estudo. Então, a gente precisa do DNA, certo? E aí, a gente precisa de nucleotídeos. Lembrando que o DNA, né? Ele é uma escada e um corrimão. E cada degrauzinho dessa escada, o que a gente tem aqui, né? Formando essa fita aqui, é um nucleotídeo. Nucleotídeo é o que forma o DNA, certo? E aí tá aqui os nucleotídeos, a gente chama de DNTPs, né? Porque são os desoxinucleotídeos, né? A gente tem primer, o que é o primer? O primer é uma sequência de nucleotídeos que vai dar início a essa leitura, para vir a polimerase. Então a polimerase começa a passar pelas fitas de DNA, desculpa. Ah, opa, tem um primer aqui, vou começar aqui meu processo, beleza? E a polimerase, ok? E aí a gente faz o quê? Pega todas essas coisas, né? Coloca num vidrinho. Então, Mona Maria Braga aqui para vocês, né? Estou ensinando vocês a fazerem uma amplificação de DNA, beleza? Coloca num vidrinho tudo isso, um vidrinho chamado Eppendorf. E aí você vai colocar numa máquina chamada termociclador. Esse termociclador, o próprio nome já está falando, né? Termo vem de temperatura e ciclador é que ele faz ciclos. E você põe vários desses Eppendorfs nesse termociclador. O que ele vai fazendo? Olha só, ele abre esse DNA, né? Ele aumenta a temperatura pra caramba, mais ou menos a 80 graus. E por quê, gente? Justamente para o quê? Para quebrar as ligações hidrogênios que tem entre uma fita e outra. Que é a desnaturação. Né? Isso, então essa ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte, então você aumenta a temperatura. Ah, mas espera aí, a proteína do DNA, polimerase, não vai desnaturar junto? Quase, porque eles desenvolveram uma técnica de arrancar uma DNA polimerase chamada TAC polimerase, tá? É uma DNA polimerase de o que, Érica? De arqueias, bactérias extremófilas, né? Na verdade, antigamente eram chamados de arqueobactérias, né? São as arqueias, são aqueles organismos extremófilos. Que elas aguentam bastante temperatura. Isso, certo? Ah, entendi. Arqueias, né? São aquelas procariontes que vivem em condições extremófilas, né? Então, eles pegam essa TAC polimerase, que é a DNA polimerase, e vai. Abre aqui o DNA, né? Vem uma fita para cada lado, coloca o primer. E aí começa o processo de anelamento, né? Isso. E aí começa os nucleotídeos a fazer o quê? Aquela fita nova. Então, olha aí. Você faz um ciclo, você já tem 2 fitas. Aí você abre essa fita, você faz mais 2. E assim por diante. Você vai multiplicando, né? Vai amplificando. Ou seja, vai fazendo essa repetição dessas 3 etapas, né? Em cada ciclo, né? Sim. Aí você tem aí, então, vários ciclos. Ô, louco! Vamos lá, então, ver então, a pergunta. Então, ele está perguntando exatamente isso. A gente acabou de dar a resposta, tá? A gente não, o Guilherme. Lindo e maravilhoso, porque eu fugi disso no laboratório. O Guilherme foi lá e se aventurou, né, Gui? Aí você viu que ser professor é mais divertido. Então, nós falamos o seguinte, ó. A desnaturação, então, consiste na etapa de elevação de temperatura. O Guilherme, né, dá um show de bola aí, ó. Então, você tem aqui a elevação da temperatura,
para as duas cadeias que se abram. Aí, na etapa seguinte, que é o anelamento, você tem a sequência específica dos primes, que se liga às sequências complementares do DNA na região que pretende amplificar. E, finalmente, durante a extensão, você tem ataque, olha ó. Né? É porque vem de uma bactéria extremófila chamada Triaquaticus. Né? Meu Deus do céu, como é que você não lembro direito. Mas tem aquáticos no nome, eu vou procurar. Então, aqui. O que você vai ter, né? Ela vai fazer, né? Vai promover, então, a inserção dessas bases nitrogenadas na cadeia simples, DNA desnaturado, e vai formar, então, uma nova fita dupla de DNA. Né? Aí ele está falando no final aqui, ó, que essas etapas se repetem até você ter aí, então, vários e vários de DNA duplicado. É difícil? É aquela que vai separar o joio do trigo. Essa questão aí é aquela nota de rodapé. Quem vai prestar biologia, com certeza, não iria, né? Vai ter que aprender isso durante a graduação, né? Mas quem vai prestar biologia provavelmente não vai ter esse conhecimento tão específico. Agora, quem é da medicina é o que vai separar o primeiro lugar do último lugar, vai ser essa questão, hein? Sim. Essa daí foi de cascar o bico, né? De choro. A B, ela é uma questão que está falando para você interpretar esse gráfico, tá? Então, está falando o seguinte, ó. Durante a formação do vírus da família Monkeypox, duas formas infectantes do mesmo DNA de fita dupla são produzidas pela célula hospedeira. O vírus maduro intracelular, o IMV... lembrei. O quê? É Thermus aquatilus. Faz sentido. A extremófila que pega um ataque por imigrante. Desculpa, eu interrompi você? Interrompeu. Foi mal. Enfim. Então, você tem aqui, né? O IMV está representado por essa linha. E o vírus envelopado extracelular está representado por essa linha aqui no gráfico. A figura ao lado apresenta os resultados. A membrana das cisternas do complexo de Golgi faz parte apenas do envelope do EEV. Então, esse aqui, ele tem o complexo de Golgi, né? As membranas do complexo de Golgi. Vou colocar um Nzinho aqui de membrana. Então, ele tem algo a mais, tá? A figura ao lado apresenta os resultados de um experimento, participação especial da Biju. A figura ao lado apresenta os resultados de um experimento de infecção de células em que foi adicionado os mesmos números de partículas virais e foi analisada a porcentagem da entrada em função do tempo, das formas IMV e EEV. Então, ele está explicando para você, basicamente, o que está acontecendo na figura. Foi adicionado o mesmo número de partículas virais e foi analisada a porcentagem. Então, você tem aqui a porcentagem, chegando até 100%, ninguém chega, né? Você tem o EEV tendo um maior sucesso, enquanto que o IMV você tem um menor sucesso, tá? Em função do tempo. Então, você tem um tempo aqui de 60 minutos, né? 1 hora. Considerando os dados apresentados, indique a forma viral com maior capacidade de infecção. Então, qual que vai ser a forma? É meio óbvio, né? Qual que vai ser a forma viral que vai ter maior capacidade de infecção, Guilherme? A que mais cresceu a curva. Que mais cresceu, né? Então, assim, é aquela que tem a membrana de complexo de Golgi que pode ajudar em alguma coisa. Precisava falar do complexo de Golgi? Não necessariamente, tá? Mas você precisava falar, então, que ela possui, a EMV possui uma maior capacidade, pois observa-se maior velocidade, maior porcentagem, né? Então, você percebe o seguinte, ó, ela, quando chega nesse ponto que as duas têm em comum, ó, ela já tá acima. E depois ela já atinge uma maior porcentagem, tá? E aí, tá falando, ó, cite um mecanismo de liberação para cada forma viral da célula hospedeira. Então, aqui a MV, ela pode ser liberada durante a lise da célula hospedeira, tá? Enquanto que a EEV, ela vai ser liberada pela exocitose, tá? A partir da fusão das membranas externas da membrana plasmática. Por quê? Porque ela tem essa membrana do complexo de Golgi aqui, ó. Lembrando que o complexo de Golgi, uma das funções deles é o quê? Empacotar e secretar substâncias, né? Então, por exemplo, se você já tem um empacotamento aí no vírus, fica muito mais fácil dele sair da célula, fica muito mais rápido. Né? Então, aqui precisa fazer... E a lise, né? Se for ver, é mais difícil, né? Tem que acumular muito vírus para ter a lise. Por isso que esse outro teve maior sucesso. Vamos ver a respostazinha, então, que a Unicamp colocou aqui pra gente, ó. Então, aqui, a forma EEV possui maior capacidade de infecção celular comparada com a IMV, pois se observa maior velocidade, maior porcentagem de entrada no vírus da célula. Então, lê o mapa, lê o gráfico, acabou.
Aí aqui você tinha que entender o texto. Sim, sim. Né? Que a MV pode ser liberada durante a lise da célula hospedeira, né? Porque ela não tem ali a capacidade da membrana para fazer exoxitose, enquanto que a EV ela tem a membrana do complexo de Golgi. Então, ela faz o processo de exocitose a partir da fusão de sua membrana externa com a membrana plasmática celular. Que ambas são lipoproteicas, né? Então já vai ter essa fusão mais fácil. Então é isso que a gente tem para você. Eu espero que você faça uma boa prova. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar dando uma olhada e posso responder para você. Ou manda lá no Érica Porto Biologia no Instagram, que eu também respondo. Espero que você faça uma boa prova. Vá com calma. Não esquece de levar a sua caneta preta, tá? Documento com foto atualizada, que você já deve ter usado na primeira fase. Lanchinho e leve, água. Lanchinho leve. E água. Deu sono? Joga água no rosto, né? Não água na prova. Vai no banheiro, joga água no rosto e volta, tá? Ah, mas só vai dar tempo. Dá tempo. Você está usando a segunda fase, a ideia é você fazer ela linda e perfeita, não é correria. Correria fica na primeira fase. Então, só vai com calma e seja meu bicho. Vai lá, galera. Boa. Curte, compartilha e um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.